Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, professor de Processo Civil 3 aqui da Faculdade ProMinas, e hoje estamos aqui no dia 23 de abril de 2020, iniciando a gravação deste encontro. Inicialmente tivemos alguma inconsistênciazinha em relação, creio eu, ao próprio computador aqui meu, deve ter dado alguma inconsistência, o que nos fez demorar um pouco mais o início da aula, 20 minutos que ficamos resolvendo essa questão, e agora vamos continuar. Primeiramente, agradecer a meus queridos alunos da ProMinas, da Faculdade de Montes Claros, Minas Gerais, do sexto período. Primeiramente, pedir desculpa por essa inconsistência, mas agora vamos dar prosseguimento ao conteúdo, tá bom? Os senhores podem falar qualquer coisa aqui pelo chat, ou qualquer informação pode ser passada, e nós vamos caminhar. Hoje, o meu objetivo com vocês é abordar sobre liquidação de sentença. E quando eu falo de liquidação de sentença, eu preciso, antes de mais nada, já falar com vocês de alguns aspectos relevantes. Primeiro, o que é liquidação? Se nós formos se lembrarmos sobre o que está estabelecido lá no Código de Processo Civil, no que diz respeito à execução como um todo e aos títulos, deixa claro para a gente que uma sentença ela tem que ter três atributos essenciais: certeza, exigibilidade, liquidez. A liquidação de sentença ela surge quando? Quando se busca analisar a quantificação de uma sentença. E aí, antes de falarmos sobre a liquidação como um todo, se faz necessário primeiro eu falar sobre o que é uma decisão ilíquida. Primeiro ponto, quem estiver anotando, coloca aí. O que configuraria, o que geraria, o que seria para a doutrina essa questão da iliquidez no que diz respeito a uma sentença. Primeiro, liquidez, com L no começo. O que é uma sentença líquida? É aquela que possui a existência da dívida, é aquela que determina a quem é devido aquela dívida, é aquela que determina quem deve aquela dívida, é aquela que determina o que é devido e, além disso, a quantidade devida. Vou repetir. O que é uma sentença líquida, que possui liquidez? É uma sentença que determina a existência de uma dívida, a quem é devido aquele valor ou aquela obrigação de fazer, não fazer ou entregar a coisa certa, quem é que deve, o que é devido e, nos casos que for possível quantificar, qual é a quantidade devida, tá bom? Uma sentença líquida, certinha, maravilhosa, é essa, vamos seguir, caminhar para a execução. O que seria uma sentença ilíquida? Ela é uma sentença que possui ou uma omissão no que diz respeito ao montante ou à individualidade daquela obrigação. E aí, neste ponto, eu preciso falar com vocês de um conceito que eu quero que todos anotem. Quero só um joinha aqui para saber se todo mundo está escutando. Quem estiver escutando, manda aí no chat para mim falar já o conceito para vocês. Estão escutando? Sim ou não? Me dá o ok, me dá o sim, que eu quero saber. Eu diga sim, maravilha, então. Helder, sim. Helena, sim, sim. Fico feliz, meus amigos. Muito obrigado. Vamos então aí anotar um conceito do que seria a liquidação de sentença. Anotem aí que eu vou ditar para vocês. A liquidação de sentença é a atividade judicial, liquidação de sentença é a atividade judicial cognitiva pela qual liquidação de sentença é a atividade judicial cognitiva pela qual se busca complementar a norma de um título judicial. Liquidação de sentença é o conceito. Liquidação de sentença é a atividade judicial cognitiva
pela qual se busca complementar a norma de um título judicial. Coloquei para vocês esse conceitozinho que a doutrina linka para a gente aí no chat também, tá bom? Então, liquidação de sentença é atividade judicial cognitiva pela qual se busca complementar a norma judicial, tá bom? O que é determinado aqui na liquidação de sentença? Se estabelece a busca por uma certeza, pela liquidez que você quer alcançar dentro de uma petição, tá bom? Nesse momento, faz-se necessário que eu aborde um importante aspecto com vocês. E que aspecto seria esse? Algo simplório, mas que eu tenho que ressaltar aqui. Lá no CPC, no Código de Processo Civil, se deixa claro um importante aspecto, que é o quê? Dentro de um processo como um todo, a falta de um cálculo simplório somente para chegar ao valor da dívida não ocasiona iliquidez. Aqui a gente tem que lembrar rapidamente do conceito lá do artigo 786 do CPC, que está aí para vocês, que a execução pode ser instaurada frente à obrigação de que seja líquida, exigível e certa. E aí, meus amigos, aqui no que diz respeito a essa fase processual, a liquidação de sentença surge para a gente para fazer a busca por essa liquidez em casos em que se não tem, em que não é presente a questão de um valor certo, uma quantidade certa, uma individualização em relação àquela obrigação devida, tá bom? A sentença teve lá a decisão, mas que não chegou a uma individualização no que diz respeito à decisão que ocasionaria uma impossibilidade da utilização do processo de execução ou mesmo cumprimento de sentença aqui, especificamente como estamos falando, tá bom? Primeiro detalhe, liquidação do título judicial, que a gente vai falar aqui especialmente hoje. Qualquer decisão pode ser ilíquida e precisar de liquidação. E aí a doutrina coloca que não somente as sentenças, mas também as decisões interlocutórias, elas podem sim ter a necessidade de passar pela fase de liquidação. A liquidação de sentença, ela está estabelecida onde? Lá no artigo 509 do CPC. Lá no 509, como está aí para vocês agora no chat, o caput do artigo 509 fala o quê? Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á a sua liquidação a requerimento do credor ou devedor. Aqui é bem específico para a sentença, mas parte da doutrina também nos informa que, eventualmente, decisões interlocutórias também poderiam passar por essa fase de liquidação, tá bom? Pergunta que quero fazer para vocês que estão aqui ao vivo. Simples. Meus amigos, posso fazer liquidação de sentença em títulos executivos extrajudiciais? Sim ou não? E aí? O que os senhores acham? Pode ou não pode? Eu posso pegar um título executivo extrajudicial e buscar a liquidação daquele título? Sim ou não? O que os senhores acham? Meus amigos, sabe o que a doutrina fala? Não. Por quê? Porque o artigo 783 do CPC, e aí o Vitor falou que não, sim. O Paulo falou depois a sentença, Helena sim, o Ederson não, houve essa questão, mas o que a doutrina fala para a gente? Que títulos executivos extrajudiciais não poderia se utilizar a liquidação de sentença, por quê? Porque o artigo 783 lá do CPC já deixa claro que o título executivo extrajudicial, para ser usado numa execução, ele necessita já ser líquido, certo e exigível. Se um título executivo extrajudicial não é líquido, ele não pode ser utilizado para execução, e aí entende-se que
não poderia, por exemplo, utilizar o processo de execução e muito menos a questão da liquidação. A Helena fala aqui, sentença precisa ser homologada? Homologação, Helena, é somente quando há um acordo ou quando é aquela questão de sentença estrangeira. Tranquilo? Cuidado, se estiver falando em relação à questão do estudo dirigido, fique atento com relação ao título, tá bom? Não posso mais falar detalhes sobre o estudo dirigido, porque aí ainda tem prazo para resposta, mas eu peço só para ficar atento em relação ao título executivo que está lá no estudo dirigido, tá bom? Voltando aqui, em relação a título executivo extrajudicial, o que acontece? A doutrina entende que não pode haver liquidação, uma vez que, de acordo com a própria doutrina, o título tem que ser líquido, certo e exigível já para se iniciar a execução. Tranquilo? Maravilha, então. Vamos começar a falar agora de modelos processuais de liquidação. Existe para a doutrina 3 grandes modelos processuais em que eu uso a liquidação de sentença. Que modelos seriam esses, Eduardo? O primeiro modelo seria a fase de liquidação, que é a regra geral. A segunda situação seria a liquidação de sentença como processo autônomo. E existe a terceira situação, que é a liquidação de sentença incidental, como processo incidental, tá bom? E aí, aqui no que diz respeito ao modelo processual, nós vamos iniciar falando da fase de liquidação. Vou repetir, Paulo. Fase. O Paulo pediu para repetir quais são as fases. Eu vou falar agora, Paulo, mas fica tranquilo que nós vamos falar uma por uma. São 3 grandes fases. Fase de liquidação é um dos modelos. O segundo modelo é o processo autônomo de liquidação. E a terceira situação que envolve liquidação é a liquidação como procedimento incidental. Fase de liquidação. Segundo, processo autônomo de liquidação. E o quarto, liquidação. E o terceiro, perdão, incidental. 3 modelos que a doutrina elenca para a gente. Os 3 modelos são, primeiro, seria uma fase de liquidação. Segundo, um processo autônomo de liquidação. E terceiro, a liquidação incidental. O que é liquidação, então? Busca por essa individualização da obrigação. E aí, lá no nosso artigo 509, se determina que a liquidação visa buscar trazer essa liquidez para uma sentença e para, posteriormente, iniciar as fases ou procedimentos executivos. A regra geral é que, como havíamos falado aqui, não se usa liquidação de sentença para títulos executivos extrajudiciais. Somente se usa para títulos executivos judiciais. E aí, a regra geral é que a liquidação vai ser através do modelo fase de liquidação. Isso se dava desde o Código de Processo Civil anterior, quando determinou, em sua alteração sofrida em 84, que parava de existir a liquidação de sentença como um processo autônomo e passava a ser somente uma fase. E aí, colocou-se a liquidação dentro de uma fase, sendo uma fase dentro do processo, tá bom? Está lá no artigo 509, esses procedimentos que norteiam a liquidação, mas a regra geral é que a liquidação vai ser uma fase antes da própria execução, o próprio cumprimento de sentença iniciar verdadeiramente. Processo autônomo de liquidação. Quando que se daria isso? Situações que normalmente se tem títulos executivos judiciais, mas que não tenham passado inicialmente pelo processo comum. Vamos dar alguns exemplos. Sentença penal condenatória transitada em julgado, sentença estrangeira do STJ. Presta atenção, falei sentença estrangeira do STJ.
tá bom? A sentença arbitral, acórdão de revisão criminal, entre outras questões que venham de fora, a liquidação, quando necessária, vai ser utilizado o modelo processo autônomo de liquidação. Eu tenho que iniciar um processo para fazer a liquidação nessas situações, quando ela tenha uma decisão ilíquida, tá bom? E também existe a situação da liquidação incidental, por exemplo, quando você já está em uma fase de execução, uma fase de cumprimento de sentença, por exemplo, de uma obrigação de fazer ou não fazer, e posteriormente não consegue mais fazer cumprir aquela obrigação e objetiva transformar em perdas e danos. Como não se tem um valor exato de quanto seria devido naquela hipótese, o que poderia se fazer? Determinar que se fizesse a liquidação daquela decisão, daquela sentença, de forma incidental, tá bom? Pergunta que não quer calar. Quem é que pode pedir a liquidação? Quem é que pode requerer? Basicamente, quem tem legitimidade? Repito aqui para vocês o artigo 509 do CPC. Tanto o credor quanto o devedor. O artigo 509 do Código de Processo Civil de 2015, ele objetiva informar, nos nortear, acerca das questões que envolvem, que norteiam toda essa questão da liquidação. E lá possibilita, no que diz respeito aos legitimados, ser tanto o credor quanto o próprio devedor. Eu, por exemplo, já tive liquidações de sentença no meu escritório em que meu cliente era o credor, aquele que objetivava resolver e receber uma obrigação, mas que não era quantificada. Como também estou, recentemente, até alguns dias atrás, estava mexendo em uma petição de um processo que está em fase de liquidação, em que minha cliente é a ré. Ela deve, mas ela não sabe exatamente qual é o valor. E aí está se passando por uma liquidação para se chegar àquele valor certo, aquele valor que é devido por conta da obrigação que foi determinada na sentença. Tranquilo? Então, aqui no que diz respeito à liquidação, a legitimidade pode ser tanto do autor quanto do réu, tanto do credor quanto do devedor, para iniciar essa fase, que em sua grande maioria das situações, em regra, é uma fase, a liquidação, tá bom? Só excepcionalmente que se usa o processo autônomo ou a liquidação incidental, tá bom, meus amigos? Até agora, estão conseguindo acompanhar esse início de liquidação? Sim ou não? Me dá uma resposta aí que eu quero saber. Estão seguindo, estão acompanhando, entendendo por que existe esse procedimento? Maravilha. Porque muitas vezes o juiz dá a sentença, mas ele não finaliza tudo e te dá com certeza o valor. E aí surge a necessidade desta questão. Tá bom, meus amigos? Maravilha, então. Vamos, então, caminhar e deixar um ponto, uma dúvida que eu quero que vocês me ajudem a responder. Falei aqui que o artigo 509 determina que tanto o autor quanto o réu, tanto o credor quanto o devedor, podem usar da liquidação de sentença, podem iniciar essa frase. Pergunta: e o juiz? Ele pode, de ofício, pedir para iniciar a fase de liquidação? Sim ou não? Ó, a liquidação, como regra, ela é utilizada, a liquidação de sentença como procedimento estabelecido lá no artigo 509 do CPC, é usado como regra para analisar uma decisão, uma sentença proferida por um juiz que não possui liquidez. Bom? Maravilha. E o juiz pode pedir para fazer a liquidação de ofício? O que vocês acham? Sim, não, depende. Já falo para vocês. Se mantiveram no silêncio aí, eu sei por quê, porque não pode. E agora a Helena falou que acha que não, tá certinho. O juiz, ele dá uma sentença que, mesmo que seja ilíquida, as partes que tem que buscar questionar. O Paulo até falou isso. Tem que intimar as partes. Sim, exatamente.
Então, quando se tem uma sentença, mesmo que ela seja líquida, o juiz não pode romper aquele princípio da inércia como regra. Ele tem que aguardar para que as partes o busquem e solicitem prosseguimento. Você pode até ter uma sentença a seu favor, mas se você não buscar o cumprimento, se não buscar a liquidação, o problema é seu. O juiz não pode atender a nenhuma das partes. O Paulo até ressalta algo muito relevante. O juiz tem que ser provocado. Exatamente. O princípio da presunção da inércia aqui também vale, tá bom? Então, no que diz respeito a esta questão que envolve a legitimidade, credor e devedor podem fazer, juiz não pode solicitar de ofício, tá bom? Maravilha. Agora faço uma outra pergunta para vocês. E a competência? Quem é que vai analisar, quem é que vai julgar, quem é que vai decidir essa liquidação de sentença? Em qualquer dos modelos que venha a ser utilizado. Quem vai decidir? E aí? Quem os senhores acham? Isso é uma dúvida. E aí vai depender. Eduardo, vai depender de quê? De qual é o modelo. Como assim? Vamos lá primeiro falar do primeiro modelo, que seria a liquidação de sentença como uma fase. Fase de liquidação. Você tem a sentença e vai buscar a liquidação através de uma fase. A lei, o artigo 509, ele foi omisso nessa parte de competência, e hoje nós usamos como base o artigo 516 e 781 do CPC para buscar de quem é a competência. No que diz respeito à fase de liquidação, esse modelo, fase de liquidação, veio anteriormente uma sentença. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. Para se ter a fase de liquidação, primeiro você teve uma sentença. Concordam comigo? Maravilha. E aí, meus amigos? Nesta situação, quem é competente para julgar a fase de liquidação? Aquele juízo que deu a sentença e que posteriormente vai ser o responsável pela execução, pelo cumprimento de sentença. Então, quando se trata do modelo fase de liquidação, que é quando se faz a liquidação dentro de um processo depois da sentença, o juiz competente, o juízo competente, é aquele que proferiu a sentença. Tranquilo? Maravilha. Ele deu a sentença, ele faz a fase de liquidação e, posteriormente, aquele mesmo juízo, presta atenção, não juiz, juízo não é a pessoa, é a vara, terceira vara, quinta vara, é o juízo que é competente para julgar. Tranquilo? Maravilha. Mas e se tratar de um outro modelo de liquidação? O processo autônomo de liquidação. Exemplos de situação. Por exemplo, a sentença, posso pegar, por exemplo, como um processo autônomo de liquidação, para exemplificar para os senhores, por exemplo, uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Tem a sentença penal condenatória, mas que não tem liquidez. Entendam, se é uma sentença penal condenatória, ela foi feita onde? Um processo penal que não é aqui o processo civil. Tranquilo? E aí, meus amigos? Nessa situação, por exemplo, eu vou buscar usar quem? O artigo 516, lá no inciso 3º, fala: o juízo civil competente quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acordo proferido em tribunal marítimo. Vou até colocar para vocês aí, artigo 516, inciso 3º, que inclusive está na tela para vocês, do CPC. Então, quando eu trato do modelo de liquidação, que é o modelo processo autônomo, quem é que vai ter competência para analisar? O juiz civil competente, vai distribuir e verificar onde que vai cair. Quando eu trato do modelo liquidação, fase de liquidação, eu já tive o juiz civil antes. Aqui são situações que vêm
sem ter tido um contato com o Poder Judiciário antes, já vem só para liquidar e iniciar o cumprimento de sentença. Relembrando, nós estamos falando de liquidação de títulos executivos judiciais, aqueles que estão estabelecidos lá no artigo 515 do CPC. Não estou falando de título executivo extrajudicial. Tranquilo? Maravilha, então. Perfeito. No que diz respeito ao modelo liquidação incidental, quem vai ter competência para julgar é incidental a um processo de execução. O mesmo juiz da execução tem competência para julgar a liquidação incidental. Então, o único que tem essa peculiaridade, mas diferente, é o modelo de liquidação processo autônomo, quando você tem que distribuir um processo para começar a liquidação e, posteriormente, o cumprimento de sentença. São aqueles títulos executivos judiciais que vieram de fora do Poder Judiciário. Sentença arbitral, sentença estrangeira homologada pela STJ, a questão que envolve, por exemplo, sentença penal condenatória transitada e julgado, ação revisional criminal, entre outras situações, tá bom? A competência, então, como o artigo 509 não foi expresso determinando de quem seria, a doutrina buscou, lá no artigo 516 e 781, guarita, base para alegar e fundamentar o que eles entendem como competência para analisar aquela liquidação. Agora quero fazer uma ponderação com vocês, para falar de uma liquidação de sentença de um título judicial específico. A liquidação de sentença arbitral. Repetindo, liquidação de sentença para título executivo judicial. Aula que vem, que amanhã, nós vamos falar outras ponderações, porque hoje tem que ficar claro isso. Liquidação de sentença vale para títulos executivos judiciais, e aqui eu quero falar de um específico, que está lá no artigo 515, inciso 7º. Inciso 7º, lá do CPC. Coloca para a gente no artigo 515, inciso 7º do CPC, que um dos títulos executivos judiciais é a sentença arbitral. Quando nós falamos sobre essa questão que envolvia a sentença arbitral, nós até falamos que existe uma lei própria, que é a 9.307 de 1996, que é a de arbitragem. E aí, coloquei até esse número aí para vocês anotarem, falei com os senhores que a sentença arbitral é muito utilizada por empresas, cada vez mais tem sido utilizada por empresas, porque possibilita que se tenha uma pessoa, teoricamente, com uma técnica sobre aquele determinado assunto, que possa facilitar no que diz respeito a uma decisão, uma busca por uma decisão justa. E aí, nós falamos que o árbitro é aquele terceiro que é escolhido pelas partes e a decisão dele tem muito valor. Valor ao ponto daquela decisão eu poder pegá-la e levar ao Poder Judiciário, objetivando que aquela decisão venha a ser cumprida. Então, existe essa questão no que diz respeito à liquidação de sentença arbitral. Mas aí eu faço uma pergunta. A liquidação arbitral, o processo arbitral todo, ele é fora do Poder Judiciário. Eu só venho para o Poder Judiciário na fase de cumprimento de sentença, para cumprir, caso voluntariamente as partes que tiveram obrigação de fazer, não fazer, dar quantia, ou mesmo entregar coisa, determinou na sentença arbitral, só se a pessoa não cumprir, que eu vou buscar aqui o Poder Judiciário para fazer cumprir aquela sentença arbitral. A pergunta é, não o cumprimento de sentença arbitral, a liquidação. E se o árbitro, ao dar a sentença arbitral, tiver proferido uma sentença ilíquida, sem liquidez? O que vai acontecer? Nesta hipótese, a doutrina diverge. Uns ainda, o que ainda se considera minoritário, fala o quê? Que
Isso seria sempre a fase de liquidação de sentença do artigo, que está lá no artigo 509 do CPC, é estatal. Então, mesmo que fosse uma sentença arbitral, a fase de liquidação de sentença obrigatoriamente deveria ser no âmbito estatal, então teria que fazer a liquidação de sentença judicial. Só que, de um outro lado, existe uma parcela considerável da doutrina que se apega ao artigo 23, parágrafo 1º da Lei 9.307 de 96, que é a lei que trata dessa questão da arbitragem. E o que essa parte da doutrina fala? Fala para a gente que o árbitro que tem o dever, que tem a obrigação de fazer essa liquidação. E que você só buscará o poder judiciário após já se ter uma sentença arbitral líquida. Só que a doutrina faz uma outra ponderação. Por mais que uma boa parte da doutrina entende que a fase de liquidação da sentença arbitral tenha que ser feita pelo próprio árbitro, ela coloca uma possibilidade em que essa liquidação possa vir a ser feita pelo Poder Judiciário. Quando? Quando na cláusula arbitral, em que as partes que optaram por ir para a arbitragem, eles colocam essa cláusula, tiver expressamente determinado que fase de liquidação e de cumprimento da sentença arbitral somente poderá ser feita perante o Poder Judiciário. Se houver uma cláusula obrigando, determinando expressamente isto, entende a doutrina que a liquidação da sentença arbitral, então, deverá ser feita pelo Poder Judiciário, seguindo como regra os parâmetros determinados no artigo 509 do CPC. Tranquilo? Isso é importante de ser ressaltado, uma vez que é uma divergência no que diz respeito à doutrina, e eu me vi obrigado a comentar, a abordar esse ponto com vocês. Tá bom? Maravilha, então. Vamos, então, falar do momento para requerer a liquidação. Antes de falarmos do momento, quero saber, estão compreendendo? Sim ou não? Dá o joinha que eu quero saber, dá o sim, preciso desse feedback para saber se vocês estão acompanhando nossa caminhada, se está sendo algo produtivo, me dá aí o sim, se não tiver compreendido, me falem que eu repito, se for necessário, por óbvio, nós estamos nessa caminhada juntos. Me mandem aqui no chat que eu quero saber. Estão conseguindo compreender, meus amigos? Falei aí para a gente saber, e aí nós vamos seguindo, tá bom? Helena falou que ok. Maravilha, então. Qualquer dúvida, vocês vão me ponderando aqui. Helder falou que sim, o Vitor deu um joinha aí, fico feliz então. Mas lembrem-se, a qualquer momento, ficou com dúvida, faz uma pausa, uma ponderação e a gente para conversar mais. Vamos falar agora de um outro ponto muito relevante, que é o momento para se requerer a liquidação. Quando eu deverei requerer a liquidação? Isso é muito importante. Vamos lá, porque existem 3 grandes momentos que a doutrina aqui nos elenca, tá bom? Primeiro grande momento para a liquidação que eu posso pedir liquidação. Liquidação de uma decisão pendente de recurso. Eu posso pedir uma liquidação de uma sentença que ainda está esperando recurso? Sim ou não? O que os senhores acham? Eu tive uma sentença, ainda tem um recurso, não transitou em julgado, eu já posso começar a pedir a liquidação? Sim ou não? Respondo para os senhores que sim, é o que está lá para a gente no artigo 512 do CPC, coloquei aí agora para vocês no chat. A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, procedendo-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias e peças processuais pertinentes. Como regra, nós já abordamos isso aqui, a liquidação no Brasil ela é usada no modelo fase de liquidação.
A liquidação seria uma fase dentro de um processo. E nessa toada, o que se entende? Por mais que se tenha um recurso ainda a ser analisado pelos tribunais, nada impediria, nada impossibilitaria que a fase de liquidação viesse a ser feita. Por quê? Qual o objetivo da liquidação? É pegar o patrimônio do devedor? Não. A liquidação tem como objetivo complementar o título judicial. O que é isso? A liquidação de sentença ela tem como grande objetivo auxiliar a pegar aquele título executivo judicial e deixar ele completinho para futuramente usar na execução. Então, mesmo que se tenha recurso em que ainda não foi analisado, que não foi julgado, o que está estabelecido no 512 é que eu tenho a possibilidade de já iniciar a liquidação, até respeitando, se formos pensar ainda, analisando de uma forma sistemática e verificando a existência, por exemplo, da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, lá na Constituição Federal de 88, no inciso 78 do nosso artigo 5º, estabelece como um direito fundamental a celeridade. E aqui o objetivo é, a gente sabe, infelizmente, no Brasil, recursos na área civil também não é diferente, tendem a demorar, ser um pouco morosos, são morosos, em sua grande maioria, demora para se ter um retorno dos tribunais. E aí o que eu posso fazer para agilizar? Enquanto está lá ainda analisando, eu já agilizo aqui a liquidação para quando tiver uma eventual decisão a meu favor, aqui já está bem encaminhado para já seguir direto para o cumprimento de sentença. O Paulo fala, caso haja um recurso depois do acordo, é necessário fazer outra liquidação? Paulo, não precisará. Por quê? Porque a liquidação é para saber o valor. Chegando a um valor, chegando à certeza daquela obrigação, quando voltar dos tribunais, eventualmente, Paulo, o que vai acontecer? Vou apenas fazer um cálculo aritmético, tranquilo? E nessa situação é mais fácil de se chegar à liquidez. A fase de liquidação, ela objetivo o quê? Chegar a um valor. E aí, quando vier do tribunal, é muito mais fácil. Tranquilo? É tanto que eu estou colocando aí para você e para todos da sala o que está no parágrafo 2º, lá do artigo 509, que fala para a gente que quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover desde logo o cumprimento de sentença. Então, é importante porque, por exemplo, vou dar um exemplo prático lá do meu escritório. Eu estou em uma fase de cumprimento de sentença em que foi feito o pedido, eu não aceitei, impugnei o cumprimento e pedi para se fazer a fase de liquidação. Na hora que voltou para a fase de liquidação, só para fazer a liquidação vai ter que ser feita uma perícia em que vai ter que se avaliar vários bens. Perícia de um valor elevado, quase 40 mil reais, só para fazer a perícia para chegar no valor. Existe empresa, existem imóveis, existem muitas outras peculiaridades, financiamentos, entre outras questões. A fase de liquidação ela pode sim demorar consideravelmente. Por que eu falo isso? Porque é igual nesse caso que eu estou dando exemplo. Vai ter que fazer tudo isso para chegar no patrimônio, para chegar na liquidez que é necessário para se fazer o cumprimento de sentença. E aí, eu já antecipo para vocês que isso é algo que pode vir a demorar. E aí, muitos objetivos, respeitando o 512, agilizar. Que aí, quando eu tenho a decisão aqui, Paulo, qual que é a vantagem de já ter feito a liquidação aqui? Na hora que tem a decisão aqui, já vem com o cumprimento de sentença, agilizo minha vida. Porque se eu for esperar o tribunal decidir para começar a fazer a liquidação de sentença, vai demorar bastante, tá bom? Então, primeiro momento que eu posso fazer, mesmo se tiver um recurso pendente, eu poderei sim fazer a liquidação da sentença, tá bom? Pergunta: e se a sentença ela tiver uma parte da sentença líquida
e uma parte da sentença ilíquida. E aí? O que eu posso fazer? Eu tenho que parar tudo? Eu tenho que fazer primeiro a liquidação daquela parte líquida para depois fazer o cumprimento de sentença de toda a sentença? Ou eu posso fazer uma parte, depois a outra? Como é que é? Se existe uma liquidação, se existe uma sentença que tem parte líquida e parte líquida, aí eu tenho que ir lá no parágrafo 1º do artigo 509 do CPC, que eu acabei de colocar para vocês na tela. O que fala lá? Quando na sentença houver uma parte líquida e outra líquida, é lícito ao credor promover simultaneamente a execução daquela parte líquida e em autos apartados a liquidação da parte ilícita. Aqui também visando a rapidez, a celeridade, se permitiu fazer isso. O Paulo fala, até que se faça a liquidação ilíquida? Não, Paulo. O que eu vou fazer? O parágrafo primeiro determina para a gente o quê? Se tem uma parte que já é líquida e a outra parte que ainda é ilíquida, na mesma sentença pode ter isso. Uma parte o juiz deixou já líquido, a outra ainda tem que liquidar. O que acontece? O juiz deu essa sentença e eu, como credor, o que eu posso fazer? Eu posso iniciar o cumprimento de sentença da parte que já está líquida e a parte líquida eu vou fazer um incidente ao lado apartado para liquidar aquela parte, mas aqui, nessa que já está líquida, eu já estou cumprindo a sentença. E quando eu terminar a liquidação, eu somente volto para cá e pego tudo e resolvo toda a sentença de uma vez. O parágrafo 1º do artigo 509 lá do CPC determina isso, que quando existir uma sentença em que tenha parte líquida e parte líquida, eu posso fazer o cumprimento de sentença, buscar a execução na parte que é líquida, e aí líquida eu vou fazer em autos apartados para chegar à liquidez daquela decisão, tá bom? Existe outra situação muito importante que eu quero ressaltar para vocês. Quando eu falei para vocês do parágrafo 2º, que fala dos cálculos aritméticos, eu quero ressaltar aqui também o parágrafo 3º lá do artigo 509, sobre quem estabeleceu uma grande obrigação por CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Fala assim, o Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira. Tranquilo? O que quer dizer isso? Nesta questão, quando eu vou buscar a liquidação e se tratar só daqueles meros cálculos, que até o Paulo havia perguntado, se voltar, se for mero cálculo aritmético, só fazer um cálculo de atualização, igual eu já ensinei para vocês estão craques, tenho certeza, eu vou ter que ter um sistema do Conselho Nacional de Justiça me possibilitando acesso e me possibilitando fazer essa liquidação. Tranquilo? Ainda a doutrina, no que diz respeito ao momento de se fazer o pedido da liquidação, fala para a gente de uma outra situação relevante. Quando houver um julgamento antecipado parcial do mérito. E aí, o que acontece? Lá no parágrafo 1º do artigo 356, vou colocar aqui, ó, 356, parágrafo 1º do CPC, fala para a gente que quando existe o julgamento antecipado parcial do mérito, a decisão poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou mesmo de obrigação ilíquida. Tá bom? E aí, o que é determinado lá no 356, agora no parágrafo 2º, é o que nos interessa especialmente, que acabei de colocar para vocês aí na tela. A parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão e julgar parcialmente o mérito independente de caução, ainda que haja recurso contra esse interposto. Se houver um julgamento antecipado do mérito parcial, só de uma parte, eu poderei pedir para liquidar, quando for uma situação de decisão
parcial e líquida. E aí, quando liquidar, posso já iniciar a execução daquela decisão. Tranquilo? Então, no que diz respeito ao momento, aqui no artigo 356, parágrafo 2º aqui da nossa lei, se estabelece, do CPC, essa situação quando se trata de uma liquidação que resolve antecipadamente parte do mérito da ação, tá bom? Então, aqui tem esses 3 pontos que eu deveria ressaltar com os senhores em relação ao momento. Meus amigos, com isso, no que diz respeito a esse nosso primeiro encontro sobre liquidação, o meu objetivo era falar isso com os senhores hoje. Pergunto a vocês, conseguimos compreender? Sim ou não? Dá o feedback aí que eu quero saber. Me dá o joinha que eu quero ver aí de vocês. Helder, Paulo falaram que sim. Peço um grande favor. Vou só encerrar a nossa gravação e eu quero falar com vocês antes de encerrarmos o encontro, tá bom? A você que está assistindo essa aula, muito obrigado por ter participado aqui com a gente, os nossos colegas que estão aqui ao vivo. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que você assistiu essa aula. Um grande abraço e até a próxima.